Famílias e Negócios, nosso podcast aqui do Grupo Popular de Comunicação, chegando com mais um episódio nesta temporada e vamos conversar hoje com duas mulheres, mãe e filha, que decidiram ao longo da caminhada empreender, trabalhar junto e vão nos contar como é que é essa relação mãe e filha, sócias, né, colegas, enfim, né, de mais viagem. Familiares juntos nessa empreitada. Sim. Recebemos a Marilu e a Francine, e que vão então nos contar um pouco mais sobre Da essa Terra Mar. Exato, Terra Mar Viagens, que então estão juntas viajando e trabalhando. Oh, coisa boa, né? Muita gente olha assim, ai, como eu queria viajar trabalhando, mas não é bem assim, né? Para quem está trabalhando, bem-vindas. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Sim, realmente é muito bom trabalhar e viajar trabalhando. É prazeroso. Mas tem os seus desafios, Francine. Com certeza tem, mas se a gente fosse falar em porcentagem, né, é 1% que é algo difícil. O restante é uma profissão muito boa, a gente lida com pessoas contentes, que gostam de viajar, que têm curiosidade de conhecer outros lugares, né? Então, sim, tem o perrenguezinho, né, mas para isso a gente já tem anos de caminhada e consegue sempre lidar e conduzir bem também. Vocês, quando estão levando um grupo a passeio, seja o destino que for, depois a gente pode falar dos destinos, mas tanto faz o destino que vai ser. Vocês conseguem aproveitar, desfrutar também um pouco com o olhar turista, ou vocês estão muito mais preocupadas com o olhar de a viagem e o grupo dar certo? Com certeza, eu falo por mim, né? Eu sempre estou com o olhar de que a viagem seja o mais perfeito possível para as pessoas que estão indo fazer a viagem, porque a gente está lidando com um sonho, é uma expectativa. Então, sempre a gente está com o olhar, tem que estar tudo certinho, hotelaria, os transfer, os receptivos, a gastronomia, o roteiro em si. Às vezes pode dar uma influência no clima, que a gente tem que improvisar alguma situação. Então, a gente sempre tem um olhar, eu diria assim, 90% a trabalho mesmo. Então, os outros 10%, claro, que você está ali, às vezes o dia está lindo, você está conversando com muitas pessoas, trocando experiências. Então, tem a parte boa da viagem também. Mas como a gente está indo a trabalho, é bastante responsabilidade. É por isso que de vez em quando sai uma viagem de mãe e filha, assim, de família também. Exatamente, eu ia pegar o gancho da Marilu para complementar isso. Quando a gente está com grupos, né, a gente aproveita para engajar eles. Olha, ali naquele ponto turístico, ali eu já estava, ali fica legal fazer uma foto, assim, assim. Ou, gente, vocês já foram naquela sorveteria, que naquela praia tem uma sorveteria que tem que aproveitar. Então, a gente traz experiências nossas quando estamos de turistas para repassar para o pessoal que viaja conosco, né? Mas sim, a gente tira o nosso momento também. Agora há pouco estávamos comentando, né? Nós costumamos desbravar os destinos, né? Podemos dizer assim. Sim. Vocês vão primeiro para depois recomendar. Exatamente. Ai, que coisa boa. Cartagena foi um dos destinos que nos impressionou muito pela beleza, nossa, cultural, praias lindas, tudo é muito bonito lá. E depois que a gente conheceu, a gente lançou na agência e fizemos muitos grupos para Cartagena. Como é esse destino? Conta um pouquinho. Cartagena, na Colômbia. Colômbia. Isso, é muito bom. A moeda favorece, então também é um ponto positivo. A gastronomia era muito boa, né? Muito. Passeios diferenciados, eles têm as praias, estilo Mar do Caribe, azulzinho, cristalino, quentinho. Quentinho. Né? Quentinho, uhum. E tem Porque também... é na parte mais próxima à linha do Equador, né? Exato. Sim. E o mar é o mar lindo. do Pacífico, Vamos né? ter que incluir esse na lista, naquela nossa listinha. Bota na Bota lista. lá. Já vou dar um cartãozinho da Terra Mar aqui. Pois então, mas vocês sempre acompanham os grupos ou tem aquela
aqueles Lucas e Luciana que compram a viagem e vão por conta. Sim, a gente tem os dois perfis. A gente tem os casais, família, individual, que queiram fazer a sua viagem. E a gente faz toda a parte do aéreo, hotelaria, tudo isso a gente deixa bem organizado e, inclusive, troca experiência dos lugares, dando todas as dicas que a gente pode dar para que a viagem seja ainda melhor. Mas, quando é grupo da Terra Mar, sempre acompanho o guia da agência. Sempre, sempre. Bom, falamos muito de viagem. Vamos voltar a falar de viagens, né? Mas agora nós queremos entender um pouco como é que surgiu a ideia da Terra Mar. Porque ela surge provavelmente da Marilu, do Beto, né? Depois a Fran, o Jonas vem se engajando. Como é que foi esse início lá no começo, né? Como é que foi esse ponto de partida, né? Olha, foi bem interessante, porque na época eu tinha a loja Dominó, era uma loja de brinquedos, durante 10 anos. Depois disso, meu marido já trabalhava com a empresa de ônibus, a Tours Wolf, na época era EasyTour, não era Wolf e aí então eu comecei a gostar dessa parte, comecei a gostar muito e as pessoas diziam para mim, Marilu, nós gostaríamos de ir para tal lugar, mas como é que a gente faz? E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu vou trocar de ramo. Aí eu vendi a Dominó. E então fui para o lado de estudar para guia de turismo, que era o ponto inicial. Estudei como guia de turismo, me formei e depois disso eu vi que eu poderia ter a agência também, que seria uma continuação desse caminho. E isso foi em 2000, já fazem 19 anos agora que a Terra Mar existe. Então lá também a gente tinha que decidir o nome da agência. Poxa, que nome vamos dar? E tinha até um senhor disse, eu acho que tu tem que dar Marilu Turismo. Ai, mas e se esse negócio não dá certo? Aí vou ficar Marilu Turismo, né? Até meu marido também na época dizia, ele tinha então a Tours Wolf, eu dizia, vamos fazer uma empresa só. Eu disse, acho que não, vamos fazer duas, porque se não der certo a minha, eu não comprometo a tua, né? E assim foi Isso indo. é também uma estratégia de segurança, Com porque certeza. empreender, de alguma forma, vai ter o seu risco. Sim, é verdade. E ali, então, começou a Terra Mar, pensando na terra, que a gente faz as viagens rodoviárias, no mar, que a gente faz os cruzeiros marítimos, e no ar, então, que é o aéreo. Então, dali surgiu a Terra Mar. Juntou tudo. Juntou E tudo. quando que entra a Fran nessa história? Que idade tinha a Francine na época? Não vamos falar de números, vou falar de ano, então. Ela já era, válida, ela né? já era formada nessa área turística? Não, se tu tirar 19 anos Lucas não vai aí, falar de números, eu ela só dei era uma jogada. guriazinha nova, né? Sim. Ainda sou, né, Lucas, Sim, por claro. favor? Mas na época tu tava mais ou menos na época de rainha, né? Ixi, faz tempo. A Fran já foi rainha de Teutônio. Já, foi uma honra, nossa. Bom, na época, quando começou ali, vamos fazer vestibular, fazer o quê, né? Eu era secretária de advogados. Faz direito. Ai. Mas eu pensei, o pai e a mãe estão se dando tão bem no turismo, vejo eles felizes, crescendo e gostando. Fui fazer faculdade de turismo. Fiz faculdade de turismo até então, mas não trabalhava na área, né? Só vendo o que o pai e a mãe faziam. E aí foi em 2018 que eu fiz um intercâmbio em Portugal. A partir dali, assim, abriu a cabeça, quis crescer, novos horizontes, voltei e aí sim, comecei a trabalhar na Terra Mar, também fiz o curso de guia, eu estava fazendo os cálculos, 15 anos já, formada como guia de turismo. Isso foi em Então, 2008. Isso mesmo. E a partir dali a gente criou uma afinidade muito boa, né? Nessa linha de cada um com o seu segmento, a Marilu sempre puxou mais para roteiro para o Pantanal e se identificou com isso, eu já os grupos da Europa e assim a gente foi se identificando e, graças a Deus, chegamos até aqui. Espero muitos anos mais, né? E eu me lembro que na época que quando ela decidiu, então tinha que decidir qual é o curso da faculdade, eu disse, filha, não precisa fazer turismo por causa do pai e da mãe, porque a gente via exemplos, às vezes, que os pais queriam tanto que os filhos seguissem o ramo e os filhos, às vezes, seguiam por obrigação. Eu disse, tu não precisa fazer o turismo por causa do pai e da mãe. Não, mas eu quero, eu gosto. E realmente fico feliz porque ela gosta mesmo. E o Jonas? O Jonas? Humano? Nós vamos ter que trazer uma hora os dois. Mas eles podem falar um pouquinho por né, eles, dessa trazer história, os meninos né? da história. Claro. O Jonas, ele
seguiu bastante na área administrativa, mas ele também já foi picado. Ele já tem o veneno na veia, também já fez o curso de guia de turismo. E ele hoje que acompanha, né, os nossos grupos Disney, Canadá, os jovens, é com ele. Ele que domina esse segmento e ele gosta muito também. Ele, por mais novo que ele seja, ele tem paciência, ele tem aquele jogo de cintura que às vezes a gente precisa ter em alguma situação. Foi essa semana, né? Retornou da Argentina, do Ushuaia, com um grupo também. Tem a oportunidade de conhecer lugares bonitos e estar trabalhando, né? Então é muito bom. E essa formação de guia em turismo, ela vamos dizer assim, a necessidade para acompanhar grupos. Como é que é essa parte? A gente pode dizer que, infelizmente, a profissão ainda não é regulamentada, né? Que seja uma exigência dos órgãos de turismo. Mas nós, como Terra-Mar, é uma prioridade, né? Então, a pessoa pode ainda não ter experiência, a gente pode ensinar, auxiliar, mas a formação é algo que a gente exige. É bem importante, né? Porque aí mantém um critério, mantém uma linha, né? E assim, quantos países vocês já conheceram? Nós tínhamos combinado não fazer pergunta difícil. Olha, é uma pergunta difícil. Vocês já pararam para fazer esse levantamento? Quantos países, assim, cada um de vocês individualmente, da família, já conheceu? Sair com tema de casa, do verdade, nosso bate-papo aqui. Que delícia. Mas é um tema bom, né? Saber Com certeza. quantas experiências de países, quantos são similares, e aí depois um somatório, quantos estados brasileiros, quantas cidades do Rio Grande do Sul, né? O que vocês tudo já viram e vivenciaram nessa caminhada? Ai, que interessante, Lucas. Isso aí me instigou. Eu vou fazer esse tema de casa, sim. Se o Jonas estivesse aqui, ele responderia. Porque ele tem no quarto dele um mapa do mundo que tu vai riscando com uma moedinha. Todos os países, os continentes. Então, ele deve saber quantos ele já visitou. Ele já sabe. está com esse ponto marcado, né? Ele já está um passo na frente. Ele já está um passo à frente. E acontece muito do pessoal chegar e pedir dica de lugares. Muito. Sim. As pessoas dizem qual, por exemplo, no Nordeste, qual o lugar mais bonito no Nordeste? Nossa, eu costumo dizer que é uma pergunta muito difícil, porque o meu olhar para o bonito eu posso dizer, o Lucas vai dizer, mas eu gostei mais de Maceió, mas eu gostei mais de Natal. Todos são lindos, cada um tem o seu diferencial. Aí, às vezes, as pessoas dizem, mas lá é tudo praia, né? Sim, são todas praias, mas cada praia tem o seu diferencial e é muito lindo. Com a sombra, os coqueiros, a água morninha, uma praia mais agitada, outra praia mais calma, outra tem mais brincadeiras, mais integração, outras não tanto. Então, vai muito do que cada um procura. Tem que fazer uma entrevista com o cliente. Claro. Então, às vezes, o cliente diz, eu quero ir para descansar, eu não quero muita folia, muito agito. Então a gente já tem umas dicas para dar. E outro diz, eu quero me divertir. Quero também. agito, quero a Quero noite, passeio de né? bug, Sim. né? Aí tu já... Opa. Aliás, falando em passeio de bug, lá em Fortaleza, a gente teve a experiência de buscar, né, a ida para a bug, né, fazer um passeio. E para eles assim, não, beleza e tal, te pego no hotel e tu embarca e vão embora, né? Aí depois eu parei para pensar e fiquei controlando assim, cara, nós andamos umas 2 horas, porque era por área urbana, um trecho, né, 2 horas, e fizemos em torno de 100 quilômetros. Aí eu fiquei pensando assim, quando aqui a gente ia pegar um bug e subir a Porto Alegre. Exatamente, né? Não se faz isso. Lá para eles, isto é turismo. Isso é turismo, exatamente. Isso é normal. Faltam-nos as dunas. Exatamente. Mas as montanhas a gente tem maiores, ó. Não, nossa natureza aqui, nossas paisagens são muito lindas. E Fran, se o cliente chegar para ti e disser, olha, eu só vou fazer uma viagem, qual é o destino que eu não posso perder? O que a Fran recomenda? Nossa. Bom, eu ia te devolver algumas perguntas para identificar o teu perfil, tá? Tá, mas o teu destino preferido, então? Vamos mudar a pergunta? Então, eu vou te dar 2 respostas, pode ser? Pode. Tá. Se fosse o meu destino preferido em trabalho, é a Alemanha.
Porque pensa numa pessoa realizada de ver o sorriso no rosto dos outros. Os nossos clientes amam ir para lá, eles querem ver o castelo, eles querem ver neve, eles querem subir nos Alpes, eles choram, eles me abraçam. Obrigada, tu tá me ajudando a realizar esse sonho. Isso é demais, não tem preço. E Francine, férias, um marzinho do Caribe, assim, Punta Cana, tem meu coração. Sabe que a Alemanha ela é tida também por... Eu ainda esses dias ouvi um profissional do nosso meio falando muito, ele disse, olha, todos os anos de caminhada jornalística, ele disse, e coberturas esportivas e tal, jornalísticas, ele disse, a Alemanha é uma coisa impressionante, a organização e tal. Bom, nós somos suspeitos, a gente também teve a oportunidade de ir, e na Alemanha a gente teve muitas boas referências em comparação com outros países, né? Muita organização. Mas voltando à parte familiar, estrutural, como é que é assim, as viagens também ajudam vocês a ficar longe o suficiente para ter uma saudade e para não ter tanto atrito, porque não é fácil, né? A gente sabe por tantas famílias que têm negócios juntos, que tem aqueles momentos tensos. Sim, a parte de ter a empresa familiar, e é importante a gente cuidar muito isso, é não levar o trabalho para casa, o que é bastante difícil. É Como muito faz difícil. isso? Geralmente chega em casa é aquela hora de sentar, tomar o chimarrão, estamos falando de trabalho. Mas, assim, a gente vai moldando isso com o passar do tempo. Não falar é impossível, a gente acaba falando sempre. Mas procurar falar assuntos mais leves, não procurar falar os tão tensos. Deixar os problemas para reunião na empresa, e deixar os Exato. sonhos, as ideias novas para reunião em Mas casa. realmente a empresa sendo familiar, ela é um desafio. Não vou dizer que não. Por todas as situações que a gente vive, teve a pandemia, nossa empresa, toda ela, tanto a empresa de ônibus como a agência, nós todos trabalhamos nesse ramo. Foi um período muito difícil, então a gente viu ali o quanto a gente é dependente do turismo e estava tudo sem acontecer, mas passamos por isso. E agora também uma nova fase que veio aqui, aquela demanda reprimida, as pessoas querendo viajar e a gente feliz por poder trabalhar nesse ramo de novo, continuando. Então isso tudo nos deixa muito feliz, né, Fran? E eu só tenho a agradecer porque por muitos e muitos anos mais, a gente já não vai mais estar trabalhando no ramo como estamos agora. Eu, por exemplo, e talvez o meu marido, mas a gente vai estar viajando, a gente vai estar dando uma de turista com eles guiando os grupos e curtindo também, né? Então, é uma parte importante também. Será um prazer atender você. Coisa séria. Isso, de vez em quando, também sai alguns prêmios, né? Um dia me contaram uma história que numa economia de pneu de um ano gerou uma viagem de bônus para Marilu e para o Beto. Foi verdade mesmo, essa? é verdade. Olha, tu sabe dessa, Fran? Tu vai contar ao vivo aqui? Não precisa entrar em detalhes, né? Mas veja só como o negócio, bem pensado, bem gerido, pode gerar economia e benefícios para quem é gestor do negócio. Sim, né? Sim. Não, e essa parte toda ela, o Beto é muito da parte do gerenciamento, da parte da mecânica, toda ela, do pessoal também. E o Jonas, então, por trás, né? O Jonas já tá, dá para dizer por trás, não, já está à frente, né? Aprendeu muito com todos, porque ele é o filho mais novo e está continuando também nesse ramo. E gosta bastante. Qual é o detalhe mais difícil para Fran nessa questão família? Gestão, relacionamento, dia a dia, o que é o mais desafiador? Olha, muito pouco. A gente realmente, não querendo puxar brigam? saco aqui, Vocês não brigam, mas não a gente discutem? tem uma relação boa. Assim, ó, se discute é uma coisa que bobagem, né? Não precisava. Mas eu acho que é o relacionamento em si, porque eu, pelo menos, quando estou na agência, é a Marilu. Não é a minha mãe. E isso algumas pessoas até estranham, né? Tá, mas a Marilu não é tua mãe. Mas eu não, passo pelo mesmo aqui na rádio, né? O pai,
quando a gente está no relacionamento interpessoal, pai e tal, mas no ar, ao vivo, nos microfones, é Silvio, né? Isso aí. E assim é o que eu também procuro lidar dessa forma na agência. A gente se dá abraço de bom dia, se dá abraço de tchau, mas fora isso, a gente tenta ter uma relação profissional. Posso falar contigo um minutinho? Daqui a 10 minutos a gente pode fazer uma reuniãozinha, então a gente tenta, como uma empresa normal, é uma empresa normal, né? Mas, enfim, pelo fato de ser familiar, a gente tem que cuidar, às vezes, para não misturar um pouco as coisas, né? Mas Mas o que acontece para nós bastante, aquele churrasquinho de domingo, que para muitos é sagrado, isso para nós é difícil. A gente tem, porque as pessoas geralmente têm disponibilidade de viajar nos finais de semana. Então, os nossos fins de semana estão sempre comprometidos. É muito difícil ter um. Então, a gente acaba tendo uma vida... Qual dia da semana é o domingo de vocês? Então, é difícil, é difícil. Os salões de beleza geralmente têm a segunda, como dia de folga, assim, religioso. Os restaurantes, né? Para nós é mais ou menos assim também. Mas isso não me incomoda tanto, não. Não. Espero que meu marido não esteja ouvindo agora, né? Não, mas assim, à medida que dá também, a gente tenta levar a nossa família para viajar, né? Meu marido, minha filha. Mas eu gosto de estar na estrada, de estar na lida, né? Isso é gratificante, isso é muito bom. Tá no sangue, né? Quem gosta, gosta. E tem um momento que vocês conseguem reunir todo mundo, assim? É Natal, Natal é sagrado, né? Natal, ninguém viaja, ninguém trabalha. Não, tanto na empresa de ônibus como na agência. Vocês não aceitam viagens? Não, a gente deixa... O Natal é sagrado para as famílias. Tá, mas digamos assim, o casal precisa viajar, quer viajar no Natal, né? Tranquilo a preparação da viagem. Sim. mas não né? o grupo. Mas não o grupo, né? Sim. Nós atendemos vocês, ficamos de suporte, plantão, qualquer necessidade que tiver no aeroporto, no destino, mas a gente não vai estar guiando vocês, não vai estar levando até o aeroporto, né? Que a gente também pensa por nós e pelos motoristas, as famílias deles, né? Porque Páscoa a gente não tem, não tem em família, né? Aniversários também acontece. Meu marido faz aniversário véspera de feriadão, a minha filha véspera de feriadão. Então, ela vai fazer 3 anos, vai ser o 3º aniversário que vai bater com o da Luciana de novo, porque eu tenho que fazer em novembro, né, Lu? Então, são coisas que a gente vai se adaptando e é isso aí, né? Vai dando jeito. É. E a maternidade? Porque a gente está falando de famílias e negócios, e no meio disso a gente tem toda uma administração, ainda mais falando de mulheres que estão aqui, toda uma questão de organizar logística, suporte. Como funciona quando a Fran vai viajar? Como é que foi aquele momento da primeira viagem, depois da Mel? Eu vou te dizer assim, ó, a minha maior inspiração está aqui. Porque eu cresci dessa maneira também, a minha mãe já viajando, trabalhando, meu pai também, e deu tudo certo. Né? Então, às vezes as pessoas tentam tocar o terror. Ai, mas tão pequenininha, tu não vai estar em casa. Mas é o meu trabalho. A minha mãe também trabalhou assim e está tudo certo. Né? Então, e a gente tem uma rede de suporte muito boa, né? Então, às vezes, quando a Marilu vai guiando, eu vou de turista com a minha filha. Né? Mas se eu vou a trabalho, eu não levo ela junto. Tem que saber separar também, né? Porque aí é um compromisso a mais para ti, tu vais estar dividindo a tua atenção, sempre é complexo esse Sim. ponto. Uhum. Tá, mas e tem planos demais? Ai, pois é. Aí tem que Agora chamar o foi marido junto pro debate, pódio. né? É verdade. Não estava combinado, não ia fazer pergunta difícil? Pois é, né? As vovós sempre querem muitos Querem mais, netos, né? É verdade. Coisa boa, né? Ela vai Vamos dizer, deixar pro essa mano, no ar. deixa pro mano. É verdade. Pois é, e vocês já pararam para pensar qual a viagem que vocês ainda não fizeram, ainda o destino, vocês antes falaram em Cartagena, que foi um destino legal, vocês estão recomendando, qual é o próximo desbravar que vocês pretendem fazer e trazer para os clientes? Eu posso falar, Fran? Já tá na agenda. Será que eu vou dizer a mesma que tu pensa? Eu acho que sim. Começa com A? É a África. A próxima vai ser a África. É um destino que a gente quer muito fazer e levar turistas para conhecer.
conhecer lá o parque, onde tem os animais todos, o Parque Krieger, né, que é muito lindo, onde as pessoas estão tomando café e os animais estão ali próximos. É uma experiência diferente para quem gosta desse perfil, né? Mas eu gosto também, um outro que a Fran ainda não fez, mas eu já fiz, foi o Gran Amazon, que é um cruzeiro na Amazônia, que é super, super lindo. Ele navega 3 dias no Rio Negro e mais 4 dias no Rio Solimões, onde tu mergulha com os botos cor-de-rosa. Todo dia de manhã, bem cedinho, sempre cabem 24 pessoas numa lancha, entra dentro da fazenda da Floresta Amazônica, conhecendo sempre pontos diferentes. Então, me chamou muita atenção que o guia disse assim, vamos ficar bem quietinho e vamos escutar o barulho das árvores. Nossa, o estralar das árvores era maravilhoso. Acordamos um dia às 4 horas da manhã para ver o sol nascendo no Rio Amazonas. É assim, são viagens que são lindas. E essa nós já tivemos oportunidade de, antes da pandemia, levar um grupo, e ano que vem, e no mês de junho, com certeza vai já sair o próximo grupo para lá. Então, mas a África é o destino que a gente ainda não Vai foi. desbravar, E vamos exatamente. desbravar. E Fran, além da África, mais algum projeto? Então, a gente está com a malinha assim quase pronta para esse final de semana, né? Nós vamos para Jericoacoara. É um destino que a gente voa até o Ceará, né? Então, buscar calor, né? É buscar um pouco de No calor. inverno aqui, né? O Nordeste todo é muito bonito, né? Então, a gente quer desbravar um pouco mais lá. Porque é sempre um diferencial tu poder explicar um destino que tu já foi, essa hospedagem vale a pena, esse passeio foi bom, não deixem de comer nesse restaurante. Então, tu consegue persuadir melhor o cliente, né? Não, é fato. Por experiência, né? Por Sim, experiência. por experiência. E lá tem a opção de fazer o passeio 4x4, que vai de Jericoacoara até os Lençóis Maranhenses, ou vice-versa. Então, é um destino bem interessante. E cada destino tem as suas melhores épocas para viajar. Que nem tu falaste, junho provavelmente tem um motivo aí de ir para a Amazônia nesse cruzeiro em junho. Mas a gente tem uma certa tradição em muitas empresas, muitas famílias, aliás, de férias justamente no período escolar. Quem tem filhos em idade escolar acaba tendo dificuldade de sair em outras épocas. Então, pega julho, pega janeiro, fevereiro, muitas vezes, e muitos destinos têm custos mais elevados. Como vocês administram isso? Assim, tem muita gente que consegue aí se organizar para pegar justamente outros, tem roteiros mais curtos para poder explorar um pouco mais esses roteiros? Sim, realmente, Luciana, é bem assim mesmo. Os períodos de julho é um período curtinho, período de férias, não só para os pais com os filhos, mas também para os próprios professores que têm esse tempinho para viajar só ali, e sempre é o período mais caro. Então, a gente tem várias opções, tanto de ônibus como o casal querendo ir sozinho. A gente sempre tenta achar a opção mais em conta dentro do que a pessoa procura nesse período. E assim também é em janeiro, né? No período de janeiro, que também, janeiro, fevereiro, um pouquinho de fevereiro, que é um período que também sempre é mais caro para as pessoas viajarem aproveitando as férias. E esse ano a gente conseguiu dar uma analisada no calendário de 2023 e muitas escolas vão ter aquele feriadão de finados com o 31 de outubro. Então, a gente já sugeriu para as pessoas, olha, realmente vocês têm que ir nessa data, vamos ver a possibilidade de migrar para outubro, e gritante as diferenças de valores, né? Então, inclusive em outubro a gente vai ter que se vira nos 30, né? Porque vai cheia faltar a agenda, guia, vai faltar guia. Vai faltar. O 31 de outubro, dia da reforma, e 2 de novembro, que é o finados, ali dá um feriadão, né? Muitos podem, né? É típico aqui da região, né? Não é todo o país que aí tem também esse não avulta feriadão. tantos valores, daí né? não mexe no valor nos outros lugares, porque lá não é feriadão. Exatamente. Aqui, né, e aí dá para aproveitar, né? Mas nós estamos falando muito de um turismo emissivo, que a Terra Mar tem essa característica, ou seja, de reunir pessoas, realizar sonhos de pessoas, de levá-las para destinos diferentes. Como vocês duas, enquanto profissionais da área do turismo, estão vendo o movimento de mudança, de transformação, de expansão do turismo aqui do Vale do Taquari? E aí eu já engato. A Terra Mar está se preparando para um receptivo?
Olha só, a gente tem muita alegria de escutar isso que tu falou. Realmente é uma alegria muito grande de ver o interesse que as pessoas têm de virem conhecer a nossa região. E ainda mais da forma que a região está se preparando para isso. Todos engajados, animados, esse trem dos vales que veio, né, para revolucionar. O Cristo aqui de Encantado, nossa, o pessoal tá assim se movimentando bastante. Sim, temos uma parte bem importante que a gente está se movimentando e se preparando também para receber, mas a Fran até pode falar mais sobre isso. A gente tem parceiros na área do turismo que estão trabalhando mais voltados para isso, e a gente também está deixando essa oportunidade mais para eles, porque a gente tem que entender que o turismo não é de um só, o turismo é de um todo. Então a gente faz a parte que nos solicitam, mas não que nós vamos puxar à frente para o receptivo. Isso não. Exato, nós já anteriormente trabalhamos com essa experiência de receptivo, foi muito bom sim, mas a agência teve que se posicionar e hoje o nosso segmento não é o turismo receptivo, mas como tu colocaste, né, a gente com certeza fica muito contente, o que a gente puder auxiliar nesse sentido, a gente fica à disposição, sem dúvida. Bom, e Fran, ainda falando, porque é tão gostoso falar de viagens, né? Eu acho que quem não gosta, né? Vocês percebem assim que hoje está de fato mais fácil viajar do que alguns anos atrás? Talvez a Marilu também possa logo complementar, porque são quantos anos de turismo mesmo, Fran? E de vivência? A Terramar, 19 anos. A Terramar, 19. Vocês percebem que hoje as pessoas elas estão mais focadas nisso, mais voltadas para buscar esse tipo de lazer? Sim, Lu, e eu vou te dar um bom exemplo assim, ó. Cruzeiro marítimo. Não, isso é para o alto escalão, né? Isso não é para nós. Era algo muito caro. Isso é para elite, para quem ganha muito dinheiro. Exato, e tem que andar de longo no navio, de terno e gravata. E eu até vou complementar. Quando iniciei a agência, era só viagem de ônibus. Nossa, isso já era muito. O aéreo era caro? Nossa, nem existia. Para ir para Terramar, na época, isso era um sonho de pouquíssimas pessoas, porque o valor era elevadíssimo, né? Então, também eu me lembro que a minha carta de clientes, aquelas pessoas que eu convidava, que eu sabia que tinham a disponibilidade para viajar financeira e o tempo também, era uma vez por ano. Então, não era assim para tu fazer uma viagem mais longa, um pouquinho de 4, 5 dias. As demais tinha que ser um final de semana. E o aéreo, então, era bem raro de fazer, justamente por causa do valor e também porque não era tão fácil na época ainda a gente ter acesso às operadoras que trabalhavam com o aéreo. Isso ainda era um sonho mais distante, mas que eu sempre lembro com muito carinho quem foi meu primeiro cliente que veio até a Terramar para fazer um pacote aéreo. E, nossa, era ainda por fax, Lucas. Lembra? O fax. E aí, era uma maravilha. Era uma maravilha. Ficava com a linha telefônica ocupada por quase meia hora, né? Mandando fax para a operadora, né? Nossa. E aí tinha que cuidar para sempre estar alimentando, né? E nem que era com uma folha em branco para não perder, não deixar cair a ligação. Não deixar cair a ligação. Nossa, era uma folia. Imagina. Essa gurizada que nem o Laron que está nos assistindo, pensa que eles estão falando, que tecnologia era essa? Não, tem que fazer um museu, assim, para depois o pessoal poder viver essa experiência. Olha, eu não tenho nem muita saudade desse fax. Hoje com o WhatsApp? Nossa Senhora! Não, e ainda depois, com a pandemia, como facilitou para nós a parte, claro, com o WhatsApp, mas assim, ó, o pessoal trabalhando de casa, recebendo as promoções de viagens, tudo de casa. Antes, eles ainda vinham mais até a agência. Agora não, a gente já manda muita promoção para eles via o WhatsApp e as redes sociais também, né? Isso tudo facilita bastante. Que silêncio bom, pois né? Na viagem dá silêncio? Nessas viagens de grupo, normalmente tem animação. Não tem essas pausas que nem teve agora. Não, tem nem dormindo.
Nem dormindo. Alguém sempre consegue botar uma musiquinha no celular, que seja um patinho, uma galinha, aí todo mundo começa a rir. É divertido. É verdade. Isso também é perfil de cliente, certamente, né? Essa coisa de quem gosta de grupo, quem gosta de algo mais solo. Sim, esse grupo que retornou essa semana da Argentina, foi muito gostoso ver o desembarque deles. Então tá, até a próxima. Se vocês forem, nos avisem, nós também queremos. Então, cria aquela afinidade, assim, viajei com vocês, foi tão legal, vamos combinar a próxima. E assim, vai um puxando o outro, né? E quando vê, Sim. tá pronto o grupo. Formam os seus grupos, né? Já É. tem esses pré-grupos prontos, né? Uhum. E a Marilu tocou num ponto antes. Lá no início, possivelmente, tinha, assim, viagens esporádicas. Alguns finais de semana, um por mês, um a cada 2 meses. Aí Sim. olhava um feriadão que podia encaixar. Hoje, praticamente, vocês operam o ano inteiro, com exceção do Natal, é isso? Com exceção do Natal, caso famílias ou individuais queiram viajar. Mas nós, o grupo da Terra Mar, a gente então dá folga para toda a empresa. Mas fora isso, É o ano todo. é o ano todo, É. graças a Tem Deus. alguma semana mais leve, assim, ao longo do ano? Algum momento mais, assim, que dá uma baixada? Ou normalmente é parelho, equilibrado? É parelho, Lucas, porque assim, agora na época de inverno, as pessoas daqui, viajando aqui dentro do nosso estado, que é mais frio, mais chuvoso, aí elas já aproveitam para viajar para onde é um clima quente. Minas Gerais, Pantanal, a gente voltou recente com um grupo, o Nordeste em si, o Rio de Janeiro, que sempre é maravilhoso. Então, assim, as pessoas costumam sair para fugir um pouquinho do frio. E quem gosta do frio, então aproveita, viaja para a Serra, né, para esses lugares que são gostosos também, ou como nós agora, a gente estava no Ushuaia com um grupo, El Calafate, que foi maravilhoso, arrancamos umas lágrimas, inclusive minhas, que é uma paisagem linda, nossa, são lugares lindos. Então sempre tem, eu não gosto do frio, alguém que diz, não me convida para ir para o frio. Outros, eu amo o frio, tomar um vinho, curtir essas belezas que só tem nessa época, de ver a neve. Então tem gostos para todos. Tem Não lugares para precisa todos ir os para a gostos. Europa para ver neve. Verdade. Nós comentamos isso também. Às vezes é uma viagem mais longa que é um valor mais elevado também. E não precisa, não. Olha, a Argentina é aqui pertinho e agora a moeda da Argentina está tão em conta. Nossa, ainda comentamos as refeições, fazia uma refeição bem reforçada por R$ 37, R$ 35. Isso nós não estávamos acostumados lá, porque eram 70, 80, mas a moeda deles está bem em conta, então está bem interessante fazer viagens para a Argentina agora. E esse público da terceira idade? O público da terceira É idade... o carro-chefe, né? Não, o público da terceira idade é tudo de bom. É tudo de bom. São pessoas que já batalharam, né, a sua Exato. vida, estão numa fase justamente, a grande maioria, de aposentadoria. Muitos talvez não viajajaram enquanto trabalhavam ou na Exato. sua adolescência. Não se permitiram ou não podiam, né? Exato. E às vezes agora... a própria acessibilidade, né? Sim. Porque muitas famílias, assim, hoje, muita gente vai para o litoral no verão. Era algo que também, algumas décadas, alguns anos atrás, muitas famílias não vivenciavam. Sim, É. sim. Não. E aí, dele passeio, dele viagem. Dele passeio. Não são pessoas que, nossa, são muito merecedoras dessa fase de aproveitarem a vida, que nem vocês colocaram. Antes não tiveram oportunidades e agora estão tendo, muitas sem seus maridos ou sem suas esposas, né? Alguém já não está mais aqui, ou então porque não tinham condições financeiras ou não tinham outras disponibilidades, mas elas aproveitam cada dia da sua viagem, né? Cada momento. É um público que é muito de cuidar o horário e estão sempre de bem com a vida, são fáceis de fazer amizades, estão sempre rindo, se divertindo. É realmente muito gostoso a gente viajar com o pessoal da melhor idade. É um perfil de cliente muito gostoso de atender. É muito bom mesmo. As empresas também têm colaboradores, não é só a família, não é só a mãe, pai, filhos. Vem muita gente lá querendo trabalhar na Terra Mar com esse sonho, essa expectativa de trabalhar viajando. Vem sim. E às vezes a gente tem que colocar a pessoa também com o pé no chão, né? Que Não é só viajar. Não é só viajar, não é só alegria, oba-oba, né? Mas para nós o fato da pessoa já demonstrar interesse em gostar de viajar é meio caminho andado, Porque né? também requer abdicar de uma rotina
fixa, estável, de É. horários, de... Sim. É exatamente que nem o Lucas perguntou ontem, tem um período mais baixo? Não, eu iria te dizer que tem uns que acumula mais até. Mais baixo não tem, mas o nosso ramo é assim, né? Final de semana e feriado para nós é na lida. Exatamente, nós já tivemos colaboradores que vieram trabalhar conosco e não aguentaram, porque eles disseram, bah, mas todo final de semana, praticamente todos, são poucas folgas, né? Bah, mas Páscoa, sim, é onde a gente mais serviço tem quase. Então, tem que deixar isso bem claro, que são os períodos que nós somos os que trabalhamos, mas as pessoas querem viajar nessa época. Final de semana eu quero viajar, quem pode. Nos feriados querem viajar, então nós temos que estar aqui para trabalhar e atender nesse período, né? Esse é um dos maiores desafios também Esse na é um- gestão da empresa hoje? Também, Sim, também. sim, com certeza. E hoje o que sai mais? Rodoviário ou aéreo? Não digo volume de dinheiro, recurso, porque aí o aéreo sempre vai ser, geralmente é mais valor mais elevado. mais elevado, mas a quantidade, assim, ou é equilibrada essa pedida? Acho que é rodoviário, né? Os Olha, grupos é rodoviário. Os grupos É. é rodoviário, que sempre saem com 30, 40 pessoas ou menos ou mais nessa faixa, mas o aéreo ele sai. Por exemplo, o casal, amanhã já tem uma família saindo, hoje à noite também tem, e ele sai muito, sai Vocês fazem muito. grupos aéreos também? Aí tem uma Sim, flexibilidade sim. de quantidade de Exato. pessoas, porque no rodoviário imagino que seja lá calculadinho conforme o ônibus. Sim, a gente tem que atingir um número de pessoas para a viagem sair, né? Graças a Deus sempre sai. Sim. Mas o aéreo sempre tem muitas pessoas individuais que Uhum. viajam. E a gente também atende o corporativo, né? Empresas que levam seus funcionários, são premiações que empresas dão para funcionários. Agora mesmo a Fran vai acompanhar um grupo vai ser agosto, né? Agosto, uma cooperativa vai para a Alemanha para visitar produtores rurais lá, visitar a sede da Bayer. Então, são outros segmentos que a gente também atende, né? Que Sim. bacana. Muito bom esse papo, dá vontade de Sim. continuar, né? Bom, viagens, a gente poderia ficar aí explorando as particularidades de cada destino. Viajando mentalmente, né? Viajando, né? Mas quem quiser experimentar mais, né? Pode viver essa experiência de conhecer, de fazer uma viagem, de buscar novos destinos. Mas foi muito bom estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho dessa história, dessa família, né? Porque famílias e negócios se interligam, né? Estão misturados. Com Obrigada. certeza. A gente agradece a oportunidade, né? Em nome da Terra Mar. Colocamos o nome da agência à disposição e, inclusive, da família Bruni, né? Quando quiserem viajar, contem conosco. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. E realmente viajar é tudo de bom. É, como dizem, ela muda a alma, né? A gente fica muito mais feliz, volta muito mais feliz. E essa é a intenção. E viagens proporcionam também às pessoas resultados melhores nos seus negócios, porque depois de um período de lazer, de espairecer a cabeça, né? Viver esse momento de lazer, se volta mais... Energias renovadas, né? Exatamente, para buscar os resultados que as empresas, que os negócios precisam. Então, tá aí, mais um Famílias e Negócios chegando ao fim. A gente volta com mais histórias que podem inspirar novos negócios.